Você já se perguntou o que realmente tem dentro de um computador? Qual peça é responsável por deixar o seu computador mais lento ou mais rápido? Ou porque um jogo online trava, mesmo com uma internet boa? E deixa eu te contar o segredo. Às vezes, nem é o processador o principal culpado pela lentidão, e sim outra peça que ninguém dá atenção. Em apenas 8 minutos, eu vou te explicar como funciona cada componente de um PC moderno. Desde a placa-mãe até o SSD, passando por processador, memória, placa de vídeo e muito mais. A placa-mãe é literalmente a espinha dorsal do computador. É uma placa cheia de circuitos e conexões, onde todos os outros componentes são instalados e se comunicam entre si. Ela distribui energia, organiza os fluxos de dados e define quais componentes você pode usar, como o modelo de processador compatível, o tipo de memória RAM suportada e até as conexões para HDs, SSDs, placas de vídeo e etc. Modelos mais simples têm menos entradas e recursos. Já modelos mais avançados trazem suporte a overclock, mais portas USB, Wi-Fi embutido, Bluetooth e áudio de alta definição. Mesmo sendo um dos componentes mais subestimados, escolher uma placa-mãe boa é essencial para garantir a estabilidade e a durabilidade do seu sistema. O processador, também conhecido como CPU, é o cérebro da máquina. Ele executa todas as instruções que fazem um computador funcionar: abrir programas, rodar jogos, navegar pela internet, editar vídeos, tudo isso e mais um pouco. O processador é composto por núcleos e threads. Mais núcleos e threads significa que ele consegue fazer mais tarefas ao mesmo tempo. Um processador moderno pode ter de 4 a 16 núcleos ou mais, especialmente em estações de trabalho e servidores. Além disso, a alta frequência, que é medida em GHz, indica a velocidade de processamento de cada núcleo. E também é importante entender que o processador trabalha em conjunto com a memória RAM, o armazenamento e até a placa de vídeo, dependendo do seu tipo de uso. E como ele esquenta muito, ele sempre precisa de uma boa solução de refrigeração, geralmente pelo menos um cooler. A placa de vídeo, também conhecido como GPU, é responsável por tudo que aparece visualmente na sua tela: vídeos, jogos, animações, renderizações e até inteligência artificial. Diferente da CPU, a GPU é otimizada para operações paralelas, ou seja, ela consegue processar milhares de pixels ou cálculos de gráficos ao mesmo tempo. E existem dois tipos: a placa de vídeo dedicada, com sua própria memória de VRAM, desempenho alto e ideal para games e edição de vídeo pesada. E nós também temos os gráficos integrados, também conhecidos como iGPU. Eles são embutidos dentro do processador e utilizam a memória RAM do sistema, ideais para tarefas mais leves como estudar, navegar na internet ou assistir vídeos. Hoje, GPUs são usadas não só para os gráficos, mas também para mineração de criptomoedas, treinamento de inteligência artificial e simulações científicas. A memória RAM é a memória temporária do sistema. Ela armazena os dados que estão sendo usados naquele momento para que o processador possa acessá-los rapidamente. Quanto mais memória RAM, mais tarefas simultâneas o computador consegue fazer sem travar. Mas atenção, a RAM não guarda nada permanentemente. Quando você desliga o computador, tudo na memória RAM é apagado. Além da quantidade, a velocidade da RAM, medida em MHz, e o padrão dela, se é DDR3, DDR4 ou DDR5, também fazem diferença no desempenho. Hoje em dia, 8 GB de memória RAM é o mínimo possível para uso geral, 16 GB para jogos ou edição de vídeo leve e 32 GB para tarefas mais pesadas. Porém, nada impede de você criar um computador com 128 GB ou até mais de memória RAM. O HD é o velho conhecido de quem usa computador há mais tempo. Ele é um disco magnético giratório com um braço mecânico que lê e grava os dados. Normalmente, ele vem com altas capacidades: 500 GB, 1 TB, 2, 4 ou até mais. Ele é barato, porém é lento. Ele precisa mover fisicamente o seu braço para encontrar os dados. O HD é ótimo para guardar arquivos pesados como vídeos, backups, jogos e bibliotecas de mídia, mas não é a melhor opção para rodar o sistema operacional ou programas mais pesados. Aí já entra o SSD. O SSD é o substituto moderno do HD. Ele não tem partes móveis, usa chips de memória flash e é muito mais rápido. Um computador com SSD liga em segundos, carrega programas quase que instantaneamente e responde melhor em tudo. E existem também diferentes formatos: o SSD SATA, que ele é mais antigo e mais lento, o SSD M.2 SATA, compacto, porém na mesma velocidade, e o SSD M.2 NVMe, que é extremamente rápido, chegando a ser na média 10 vezes mais rápido que um HD convencional. A desvantagem do SSD é o preço por gigabyte, que é ainda muito maior do que o HD, mas isso vem caindo ano após ano conforme a tecnologia vai avançando.
A fonte de alimentação, também conhecida como PSU, converte a energia da tomada em eletricidade utilizável para o computador. Ela precisa fornecer energia suficiente para todos os componentes e manter a estabilidade na corrente. Fontes ruins podem causar travamentos, reinicios no sistema e até danificar peças. Existem fontes de 300 watts, 1000 watts ou até mais do que isso. Depende muito do uso e do consumo da sua configuração. Fontes com o selo 80 Plus indicam mais eficiência e menor desperdício de energia. E cara, deixa eu te dar uma dica: nunca economize na fonte. Vai por mim, eu já fiz isso e cara, não compensa. Cê é louco, não compensa. Cooler e refrigeração. Todo sistema eletrônico gera calor, principalmente o processador e a placa de vídeo. O cooler é um ventilador que resfria esses componentes, mas em setups mais avançados você pode usar dissipadores maiores, ventoinhas adicionais e até um resfriamento a líquido. Temperaturas altas reduzem o desempenho e podem até danificar o seu equipamento. Então, refrigeração é uma parte vital do seu computador. O gabinete é a carcaça do computador. Ele protege as peças e organiza os cabos, mas também influencia na refrigeração e até no barulho que o PC faz. E existem diferentes modelos de diferentes marcas no mundo. Existem os gabinetes mais compactos, ideais para setups básicos, tem os gabinetes médios com espaço para upgrades e tem os full towers, usados em PC gamers ou workstations. Um bom gabinete tem bastante espaço interno, bom fluxo de ar, filtros de poeira e acesso fácil para manutenção. Placa de rede Wi-Fi. Se o seu PC não tiver um Wi-Fi integrado na sua placa-mãe, você precisará de uma placa de rede wireless que se conecta à internet sem fio. Em computadores de mesa, os desktops, elas podem ser embutidas na placa-mãe ou adicionadas via porta USB. Esse vídeo merece algumas menções honrosas de algumas peças que ou não são utilizadas mais ou pouquíssimas pessoas utilizam. Drive de disco. Ele é muito pouco usado hoje em dia, mas ainda existe. O drive de CD, DVD ou até Blu-ray. Ele serve para acessar as mídias físicas mais antigas. Muito provavelmente na sua casa ou seu pai ou alguém mais velho deve ter um CD de músicas do ano de 2011. Ou talvez você ainda conheça alguém que trabalha com softwares de programas ou sistemas operacionais que até hoje muitos deles ainda utilizam o CD. Placa de som. Hoje em dia, quase toda a placa-mãe já vem com o som on-board, mas em PCs mais avançados, a placa de som dedicada ainda tem o seu espaço. A placa de som melhora e bastante a qualidade de áudio para quem trabalha com produção musical, edição de vídeo ou quer ter uma qualidade máxima em jogos. Algumas delas possuem suporte ao som Surround 5.1, 7.1, tem uma maior fidelidade e uma quantidade de ruído muito menor. Placa de captura. Se você quer gravar ou transmitir gameplay de consoles ou de outro PC com qualidade profissional, essa peça é simplesmente essencial. A placa de captura permite gravar ou fazer lives sem sobrecarregar o PC principal. Ela é muito usada por streamers e criadores de conteúdo. Se quando você montou o seu computador você não organizou os cabos 100%, você vai deixar o like nesse exato momento. E eu também fiz um vídeo explicando todos os sistemas operacionais em apenas 8 minutos. Vou deixar na tela para você assistir.